Vamos agora então fazer uma planilha para rodar os dados de um exercício de estatística. Essa planilha a gente vai fazer no LibreOffice, programa LibreOffice. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício aqui. O exemplo é o seguinte. Um experimento foi implantado para avaliar o efeito de recipientes, no caso as bandejas, e doses de fertilizantes. Então é um fatorial duplo, né? Na produção de mudas de jambu. O delineamento estatístico usado foi de blocos casualizados. Então os blocos tem um controle local, então tem blocos casualizados. Então isso vai ser uma fonte de variação em esquemas de parcelas subdivididas. Ele, além de ser um fatorial duplo, né, de parcela com parcela, de parcela com subparcelas, ainda é uma no esquema de parcelas subdivididas, né? Dentro do fatorial tem esse esquema de parcelas subdivididas com 3 repetições, como nós dissemos, né? Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Testou-se nas parcelas 2 tipos de bandeja, que essa é a parcela maior. Essas são as parcelas que são as bandejas de 128 alvéolos e bandeja de 150 alvéolos, são as parcelas, e dentro delas tem as subparcelas, né? Nas subparcelas foram 4 doses de fertilizante, então dose de 4 gramas por litro, de 8 gramas por litro, 12 gramas por litro, 16 gramas por litro. Então a parcela é a bandeja, que é a maior, e as subparcelas dentro dessa parcela são as doses do fertilizante. Assim para as duas parcelas, né? Para a bandeja de 128, que é uma parcela, e para a bandeja de 150 alvéolos, que é outra parcela. Cada subparcela foi constituída por 10 mudas. Então esse valor aqui de cada bloco, né, em cada subparcela, é referente à média de 10 mudas. Então esse valor vem de 10 mudas, esse outro vem a média de 10 mudas, esse outro a média de 10 mudas, e assim sucessivamente. Avaliou-se a massa seca de folhas por muda em miligramas, né? Então essa é a nossa variável. E os dados estão nessa tabela. Então só tem uma variável, que é massa seca de folhas em miligramas. Então vamos montar agora a tabela com esses tendo que a gente já deduziu quais são as parcelas e subparcelas. Sabemos que vai ser em esquema de parcela subdividida, que as repetições elas são fonte de variação, porque o experimento foi montado em blocos casualizados. Vamos organizar uma tabela em que o programa estatístico SysVar ele entenda, ele compreenda e faça a NAVA. O programa SysVar, ou então qualquer outro que faça esse tipo de ANAVA. O importante é organizar a planilha do jeito correto, que ele entenda. Então eu vou no LibreOffice, vou criar uma planilha nova. Deixa eu abrir. Pronto. Agora aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos identificar quais são as nossas fontes de variação e fazer um cabeçalho aqui com isso. Eu sei que uma fonte de variação é a parcela. A parcela é uma fonte de variação. A subparcela é outra. Subparcela é outra. Os blocos, que são as repetições, também são fonte de variação. Se fosse um experimento de delineamento inteiramente ao acaso, os blocos, as repetições, eles não seriam
fonte de variação, mas aqui como é em blocos de alinhamento em blocos casualizados, então ele é uma fonte de variação. E a variável, que é vou botar aqui variável. E a variável 1, se tivessem mais variáveis, você faria aqui variável 2, 3, 4, 5, mas só tem uma variável que é a massa seca de folhas, então só vai ter uma coluna. Então tem uma coluna para cada fonte de variação e também para a variável. Então aqui eu só vou identificar agora, para ficar mais fácil da gente fazer nossa tabela, o que é cada coisa no exemplo. A parcela eu sei lá, eu verifiquei que no exemplo que a parcela são os dois tipos de bandeja. Então vou botar aqui bandejas. As subparcelas são as doses. Aqui como falou aqui, as subparcelas 4 doses. Essas 4 doses aqui dentro da parcela. Então vou botar aqui doses. Pronto. Repetição são os blocos casualizados. E a variável, a única que eu tenho é a massa seca das folhas. Pronto. Então o Sysvar ele não lê dois cabeçalhos, ele não vai entender se deixar assim, dessa forma. Então eu vou fazer o que? Vou retirar esse cabeçalho mais geral aqui. E vou subir o cabeçalho que é específico do nosso exemplo lá, que a gente já identificou que é. E na interpretação vai ser fácil da gente achar quem é quem aqui. Então vamos lá. A bandeja como fonte de variação. Eu tenho duas bandejas lá, então eu tenho que identificar qual é nominalmente qual é cada parcela, cada bandeja. Então a primeira parcela, que é a bandeja 128, eu vou nomear como B128. Você poderia nomear do jeito que você entendesse, mas aqui eu achei melhor isso aqui. Na hora de interpretar eu vou saber. Você poderia botar bandeja 1 e na de 150 alvéolos você botar bandeja 2, mas se confundiria com outras nomeações que a interpretação dá como 1, 2, 3, 4. Então eu vou deixar B128 e vou colocar aqui uma um dos fatoramentos, que é a dose dentro da bandeja. Eu sei que dentro dessa bandeja, que é a parcela, tem uma subparcela que é uma dose de 4 gramas por litro. Então nessa parcela de 128 tem uma dose de 4 litros que é repetida 3 vezes. Então as repetições são os blocos: bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Pronto. E sei também que ainda dentro dessa parcela tem uma dose de 8 que é repetida 3 vezes, 3 blocos. Uma dose de 12 gramas por litro que é repetida 3 vezes. E uma dose de 16 gramas por litro que é repetida 3 vezes também. Tudo isso dentro dessa parcela, a primeira parcela, que é a bandeja de 128 gramas. Então eu vou preencher todos os espaços vazios aqui. Tudo isso é referente a uma parcela. Vou repetir aqui as doses, né? Para preencher aqui o espaço branco. Então 4 com as suas 3 repetições, a dose 8 com suas 3 repetições, a dose 12 gramas por litro com suas 3 repetições e a dose 16 gramas por litro com suas 3 repetições. É interessante não deixar nenhum espaço em branco, porque o Sysvar não lê o espaço em branco. O espaço em branco ele vai dar erro se você deixar algum espaço em branco. Da mesma forma, é importante
não digitar algum número errado, alguma vírgula fora do lugar, porque a sua interpretação, a sua análise vai sair diferente, ou então o Sysval não vai nem ler, dependendo. Então, como eu sei que as subparcelas se comportam da mesma maneira nas duas parcelas, eu posso pegar aqui e copiar esse padrão na outra parcela. Então eu copiei aqui, só que eu tenho que identificar aqui na coluna da parcela discriminar qual é essa parcela. Então aqui eu vou botar B150 para bandeja de 150 alvéolos e vou preencher aqui toda a coluna. Pronto, fiz isso. Aí agora eu vou ter que digitar cada valor referente de massa seca para cada uma dessas parcelinhas, desses campos lá, né, que tá no exercício. Então eu sei que a repetição 1 da dose 4 na bandeja 128 então a repetição 1 da dose 4 na bandeja de 128 vai ser 48,05, que é a primeira repetição dessa dose 4 nessa bandeja, 48,05. E a repetição 2 na dose 4 da bandeja 128 é 46,55. Dose 3, 37. A repetição 3, 37 dentro da dose 4, 37. E assim sucessivamente, né? A primeira repetição da dose 8 na bandeja de 128 é 45,13. Então, 45,13. E assim vai. Já deixei copiado aqui para adiantar. Isso formatou um pouquinho o tamanho da célula, mas não tem nada. Não tem nada não. Lê normal. O importante é vírgula no lugar de vírgula, certo? E não deixar nenhum espaço em branco. Outra coisa importante também é você pegar o campo onde tem bloco e os dados da variável, selecionar e colocar aqui formatar como número, né? Para o programa, vocês vão entender que isso aqui é um número e vai ser utilizado para cálculo. Esses outros aqui são nominais, né? Não vai entrar no cálculo, porque aqui é uma nomeação para parcela e aqui é uma nomeação para subparcela. Aqui nessa dose você poderia botar um nome. Você poderia botar aqui por extenso 4, 8 por extenso. E isso aqui não entra para cálculo, mas isso aqui vai entrar. Então você formata aqui como número. Ok. Então agora feito isso, vou salvar. Salvar como. Coloca um nome que você entenda. No local que seja fácil de achar, então que você já tenha destinado para isso. Coloquei na área de trabalho. E o formato, você pode utilizar, se você quiser uma cópia para o Excel, para abrir no Excel, depois você coloca aqui em um desses formatos. Vou colocar aqui no formato XLS. Pedir para salvar. Ele vai pedir para confirmar. Vou confirmar. Dá um OK aqui. Isso vai ficar salvo. Mas isso aqui, então você salva uma cópia para ler no Excel depois. Mas é preciso salvar uma cópia no formato que o Sysval lê. E o Sysval ele lê essa planilha em DBF, que é de base. Então eu vou aqui salvar com
Da mesma forma, vou escrever aqui o nome para achar no local que ache fácil também. E agora eu vou pedir para salvar no formato DBF, de base, que é o formato que o Sysvar ele compreende. Ok, salvar. Ele vai pedir para confirmar. Confirme que quer um formato de base. E então você pode escolher uma linguagem. Eu não vou escolher aqui, porque qualquer uma aqui serve. Não tem problema nenhum. Dá um ok. Pronto. Pronto, agora é só ir lá no programa. No Sysvar. Deixa eu ver aqui onde está o Sysvar. E fazer sua análise, né? Aqui só para teste. Se eu acho minha planilha. Tá aqui uma planilha em DBF, que foi aquela que a gente criou. Então você já pode trabalhar aqui e fazer suas análises. Em alguns computadores pode dar um erro quando você for abrir essa planilha. Ele dá uma mensagem dizendo que não pode ser aberto. E não gera nada disso aqui. É porque alguns computadores, quando você tem uma planilha aberta de DBase e você abrir o Sysvar, ele dá um erro. Então é bom você fechar o arquivo da planilha para depois abrir o Sysvar. Então é isso, eu vou colocar outro vídeo agora com a gente fazendo análise de variância, né, em parcelas subdivididas.